falar um pouco dessa chegada sua lá, como é que você pegou o processo, quais são os riscos que foram mitigados, né, com a sua chegada lá, essa coisa de ficar no colo da fabricante de software, Sim. ou de ficar à mercê de um contrato onde não se discutiu bem como pagar o fornecedor de engenharia, Sim. onde não se entendeu bem os produtos. Então, assim, uma série de coisas que aconteceram lá, né? No início. Muitos desafios, né? É difícil resumir também, porque estamos falando de alguns... são mais de anos, né? Aí de acontecimentos e aprendizado, né? E é exatamente isso que você falou. Foi um desafio, né? Na construção, né? Naquele momento, já era algo assim, pelo menos aqui na nossa região, que uma aplicabilidade plena já é um desafio. Então, para dentro da indústria, para um empreendimento bilionário, né? Então, a coisa muda um pouco de figura. E aí a gente fez aquela primeira visita, né? Eu cheguei lá e vi aquele monstro lá, né? Ainda tinha uma outra estrutura toda montada ainda, né? São toneladas e toneladas de equipamentos. E aí eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai trazer aí uma aplicação aqui para dentro de maneira prática, tá? Porque assim, tem muita teoria hoje, tá? A internet trouxe o oceano de conteúdo, né? Então, acaba até prejudicando porque você se perde no meio de tanta coisa, né? E acho que, assim, tudo na vida tem a maneira certa de usar, né? Vamos usar, por exemplo, o Excel, né? Dá pra você fazer tudo ali, né? Aí você precisa saber usar ele bem pro que você precisa, né? Pro seu objetivo final. Então, o desafio... Primeiro foi um desafio pessoal, né? Acho que uma vez que a gente passa pela experiência, trilha o caminho, né? Busca meios de chegar ao objetivo, acho que é a melhor maneira de aprender. Uma vez aprendido, não tem como esquecer mais, né? A mente abre, não volta mais pro tamanho normal. Eu não fazia ideia do que era. Então, como é que foi esse processo, né? Assim, de maneira bem prática. Eu entendi que era uma vontade da organização. Isso aí é o fundamental, né? Isso não tem que partir, né? E aí que fique bem claro para todo mundo que está acompanhando a gente, é que isso é você aplicar uma metodologia disruptiva, né? Porque é uma metodologia totalmente disruptiva em todos os sentidos, desde a contratação até a entrega do produto final. É algo assim fora do convencional. Isso tem que vir de cima, tá? Isso tem que vir do topo da pirâmide para baixo, porque quem tá lá no operacional, né, a equipe, o time de engenharia, às vezes não tem autonomia para poder trazer uma metodologia que mexe a nível de diretoria das empresas, né? Então isso veio de cima e eu entendi que era uma vontade, e isso era fundamental, porque senão eu também não ia topar o desafio, porque ia ser um tiro na água, né? Acho que hoje em dia o nosso maior investimento, acho que todo mundo é o nosso tempo, né? Então, a gente precisa investir o nosso tempo de maneira sábia, né? E aí, a gente mapeou primeiro as necessidades, né? Assim, tecnicamente falando, seriam os usos BIM, né? A gente fez ali um roadmap do que a empresa queria. Porque, falando de BIM, é aquilo que você falou, é uma selva e o cara tem um milhão de termos e ferramentas, fica difícil até saber o que usar e para que serve, né? Fazer um escaneamento. Beleza, mas a pessoa acha que quer colocar lá um tripé, escanear e a nuvem de pontos está pronta para poder usar. Não, você tem que ali definir uma área ali que você quer, trazer aquilo para uma modelagem mais técnica e depois aplicar aquele modelo num estudo de engenharia, né? Então a gente fez um trabalho de mapear quais eram os anseios, né, as expectativas. Partimos aí para um processo de contratação das empresas e aí falamos com... Né, a gente se sentia até pequeno perto das empresas, assim, empresas multinacionais, inclusive, né? Com setores da ordem de 30, 40 pessoas só para falar de BIM, né? Vamos dizer assim, né? A nível de engenharia internacional. Então, aí o aprendizado já começou por aí, né?
E aí a gente tentou compatibilizar isso e convergir isso para a necessidade da empresa, porque também não adianta querer abraçar um mundo, a gente tem que ir galgando ali o nível de maturidade, né? Aí, num primeiro momento, foi mesmo um trâmite mais burocrático, contratual, de apoio ao time de suprimentos, né? Administrativo, jurídico, de como fazer isso numa siderúrgica multinacional, numa empresa enorme. Então já começa por aí. Eu vou lembrar de duas, só para não perder a lembrança, duas coisas dessa época aí, que é a situação do custo. E você achava que o custo ia ficar maior e o pessoal falava, não, é para ficar no mesmo custo, tá? É para dar os benefícios e ficar no mesmo custo. E o lance da propriedade intelectual, né? Que a gente teve que falar lá como você falou, com a diretoria de tecnologia, para ver os limites disso, onde vai ficar isso, Sim. Quem é dono disso, vai se discutir em que bases. Então, assim, como é um negócio, assim, como você falou, disruptivo, você tem que estabelecer bem os limites, até às vezes tem que escrever alguma coisa específica para isso. Né? O contrato ele já tem que estar ali, claro, ali as regras do jogo, né? Acho que um ponto muito importante é a propriedade intelectual, né? Das famílias, dos templates, do modelo, dos modelos, né? É deixar claro onde será feita a gestão, né? Qual o fluxo, né? O CDE que você vai utilizar, né? Que para quem não está familiarizado, é a plataforma que a gente utiliza para poder fazer a gestão não só dos projetos, do fluxo de desenvolvimento da engenharia, né? Ali abrange outros arquivos. Então isso daí, assim, o contrato ele tinha uma série de pontos importantes de maneira explícita, clara, direcionada, legalmente amparada, né, por todo o time jurídico. E aí já começou por aí, porque aqui fora é muito mais simples, né? Sim. Assim, para quem está familiarizado com o projeto, aqui fora Enrola, você apresenta o projeto de arquitetura, o escritório vai te dar um orçamento e vai se produzir o projeto de estrutura e te entregar, né? Muitas das vezes você nem sabe a aplicabilidade que tem o desenvolvimento do projeto em BIM, né? Uhum. Os entregáveis. E no contrato tem que estar as extensões, né? O projeto vai ser feito em Revit. Então o RVT, ele é propriedade intelectual de quem, né? Sim. Então isso tudo a gente deixou muito claro, as famílias, né? E tudo mais. Aí foi muito bacana. E depois a gente partiu efetivamente para o dia a dia, né?